Pessoal, pode virar esse ventilador pra cá? Pessoal, vai chegando. Uma zebra medonha aqui. Hã? Caiu a coisa. Vou chamar de novo Vinícius logo pra gente já começar. Minha esposa está dizendo que foi BIOS aqui, ou seja, bicho ignorante operando o sistema. Eu acho que não, eu acho que o Instagram tá meio mais ou menos. Tem muita live rolando, às vezes dá uma concorrência aí. Vamos lá, tá aí, Vini? Diga, meu querido. O que aconteceu? Tá na área? Tranquilo? Tá me escutando? Rapaz, será o fuso horário de Mato Grosso, de Campo Grande, hein? Estamos com alguma dificuldade. Vocês continuam me ouvindo, pessoal? Enquanto o Vinícius vai entrando aí. Vini? Oi? Vini? Venha. Oi? Rapaz, tá bem zoado aí, Vini. Será Tá que é ruim? posição? E o Vinícius, tá todo mundo ouvindo o Vinícius ou só eu não tô ouvindo? Vocês estão me escutando? O pessoal tá me ouvindo. Eu quase nada. Tá tudo certo? O som tá bom dos dois? Vixe, eu quase não tô te vendo. É aqui então o problema. Eu tô usando fone ainda. Pra melhorar o áudio. Pera aí, deixa eu ver aqui. Deve ser. Tá aí, Vini? Oi? Oi, agora eu tô te ouvindo, finalmente. Graças a Deus. Tudo na paz, campeão? Tudo na paz, cara. Graças a Deus. Como é que tá? A igreja aí retomou os cultos, né? Retomou, cara. Retomou, graças a Deus. Aqui, a situação aqui tá bem mais tranquila com relação a outros estados, né? E outras cidades. Aqui é a capital que está com a menor incidência, né, de casos por mil habitantes. Então, quando teve o primeiro caso, né, o prefeito já decretou medidas de restrição, né, de isolamento social, tal, fechou o comércio, tudo. Aí deu uma segurada, né, e aí, né, ele voltou, abriu o comércio, né, com várias restrições, né, questão de higienização, tal, e liberou os cultos também, né. A gente tem uma vantagem que o prefeito é crente, né? Então, isso nos ajuda bastante, né? Então, liberou as igrejas, mas com toda a restrição, né? Uma pessoa a cada 1,5 metro, né? A cada 10 metros quadrados, distanciamento mínimo de 1,5 metro, né? A gente higieniza as cadeiras antes e depois de cada culto. Quando a pessoa chega na igreja, a gente já borrifa álcool higiênico. Quando a pessoa chega, a gente já borrifa álcool, né? Deixa álcool em gel. Todo mundo de máscara também. É uma experiência muito diferente, né, Vini? Muito diferente, cara. Mas tem sido legal, cara. Apesar de a gente... tava muito difícil o culto só online, né? Você pregar só pra câmera ali, né? É horrível. Mas aí, cara, quando a gente liberou os cultos, quando liberou o culto presencial, né? Nem que não esteja lotado, né? As pessoas estejam distantes, a gente não permite abraço, não permite cumprimento, né? Mas mesmo assim, cara, esse domingo foi maravilhoso, cara. Foi assim, a unção, entendeu? Por mais que a gente não esteja se tocando, a unção é palpável, entendeu?
a presença ali, né? A presença manifesta, cara, maravilhoso. Coisa que só acontece com a unção coletiva, né? Se a gente tivesse ali só, Verdade. né, só eu ministrando para a câmera, limita a questão da unção coletiva, né? Até você prega melhor, né? Sim. Ah, Você sem tem um dúvida, ambiente. né? Sem dúvida a pregação com a galera é melhor. Sem dúvida. Mas tem sido bom, E cara. muito legal. Vini, me fala. Bom, acredito que a maioria das pessoas conhece você e tal, mas é bom falar da sua história um pouco. Tem um monte de coisa que eu queria explorar, mas antes, pessoal, vamos mandar aviãozinho aí. Eu sei que tem um monte de live rolando, tem live daqui da Igreja de Campina Grande, tem um monte de gente, mas. ah, Inclusive vai ter uma live daqui a pouco da nossa igreja, aí, mas é dos jovens, né? Muita gente vai estar lá. Deve estar lá, né? Beleza. Homem de Deus, lembrando que essa live vai ficar no YouTube também. Amanhã a gente está subindo para o Cara, YouTube. por falar nisso, eu tenho Sim, assisti a live do Guto, né, e do Rafa, maravilhoso, cara, muito bom. Parabéns pelo cara, trabalho que você tem feito. tem sido bem emocionante, cara. O Aham. lance às vezes é esse, a concorrência, né? Mas como a gente tá É, registrando lá no YouTube, a galera tem é podido muito acompanhar. bom. Vini, me fala de você. Você atua, a gente já falou, em Campo Grande, mas me Uhum, fala um pouco da sua história, de onde você é, e uhum. pro pessoal que ainda não te conhece, te conhecer. Então, como o Marcos falou, meu nome é Vinícius, né? Eu sou natural de Campina Grande, Paraíba, né? Mas morei até os 15 anos lá, né? No ano de 2003, meu pai, né, que é o pastor Josimar, meu pai e minha mãe receberam um chamado de Deus, né, para abrir a igreja Verbo da Vida em Campo Grande. Não tinha nenhuma igreja nessa região, nós fomos pioneiros, né, há 16 anos atrás. Então, eu acho que no Centro-Oeste só tinha a igreja de Brasília, né, com o Joselito. Mas aí, Quando você chegar aí só. é, então aí meu pai recebeu esse chamado, né, para vir para Campo Grande. E eu tinha 15 anos na época, né? E é claro que tinha todo as amizades aí em Campina Grande, né? Eu era da sede aí em Campina, né? Fazia parte dos adolescentes, né? Então eu trabalhava nos conselheiros aí, nos adolescentes, junto com o Perilo, junto Que com massa! junto com o Perilo, a Luana Maiara também, a gente servia junto nos Aham. conselheiros. E a gente recebeu esse chamado, né? E o chamado do meu pai englobou toda a família, né? Então a gente veio para cá em 2004, em 31 de janeiro, nós chegamos aqui, desembarcamos aqui em Campina Grande, aqui em Campo Grande, e começamos a igreja na nossa casa, né? Na sala da nossa casa, com um pequeno grupo ali, de pessoas que tinham interesse que o Verbo da Vida viesse para Campo Grande. E a gente começou a igreja aqui, né? E a igreja tem crescido, né? Nesses 16 anos, tem se estabelecido, tem sido referência na cidade, né? Como uma igreja. No começo, as pessoas, né, era engraçado porque o nome de igreja, Verbo da Vida, é um nome um pouco estranho, né? Não é um nome muito convencional, Aham. né? E as pessoas Eu acho perguntavam. engraçado quando quem não conhece fala na verbo, né? É, e aí as pessoas perguntavam, mas que igreja você é? Eu falava, Verbo da Vida. O pessoal não fazia ideia, né? Que é isso, né? Aí você tentava falar, não, tem o Rema, o irmão Reagan, aí... Ah, mas hoje a igreja é conhecida na cidade inteira, então se você fala Verbo da Vida, o pessoal, né, todo mundo conhece, né? Ah, aquela igreja ali e tal. Então, graças a Deus, esse trabalho tem sido estabelecido nessa cidade, né, e tem prosperado. E, e aí, né, eu vim junto com os meus pais em 2014, né? Eu tava quando eu saí de lá, ia fazer o primeiro ano do ensino médio. E aí fiz todo o ensino médio aqui, primeiro, segundo, terceiro ano. E, e aí servi um ano no exército ainda, depois que eu terminei Eu lembro Você lembra, disso. né? Quando você veio Lembro. aqui em 2007, né? Eu tava servindo no Tava exército, a segunda servindo, isso vez. mesmo. Isso. Eu tava servindo no exército, né? Então servi durante um ano. E aí depois, né, de terminar esse serviço militar obrigatório, eu passei no vestibular para a Faculdade de Economia, né, cursei durante 4 anos, depois terminei, passei na prova do mestrado, cursei 2 anos no mestrado,
também na área de economia. Lá em. Não foi aí em Londrina. Campo Grande que você cursou, né? Foi em Londrina, é isso. Eu fiz economia aqui na UFMS, né, que é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Aí eu fiz o mestrado na UEL, em Londrina, na área de economia também, morei 2 anos lá, né? Inclusive morei na casa do pastor Aurélio lá, que era pastor na Aurélio, época. Guimar. Vou dar um abraço para ele se ele estiver assistindo a gente aqui. Morei 2 anos lá com eles e aí voltei para Campo Grande. Aí passei num concurso, né, na minha área de economista e aí estou trabalhando também. Trabalho na igreja, né, e né, assim, há 2 anos atrás, né, 2018, eu recebi o convite para assumir a igreja aqui de Campo Grande e estamos aí. Esse foi um resumo. Bom, não, depois a gente tem que falar com Para calma explorar sobre um isso. pouco mais, Você viveu essa experiência que eu também vivi, não sei se você sabe, ou se lembra disso, Sim, né? sim. De assumir a igreja que o pai fundou. Uhum. E é um desafio legal, né? Seu irmão foi para longe, começou uma igreja assim. Do zero, Tem esse peso, né? Até manda um abraço para ele. Uhum. Você, seu pai já vivendo uma transição no ministério, teve a questão da partida da sua mãe, obviamente. Ele já demonstrando algum cansaço à frente da igreja e tal, veio essa tempestade perfeita, né? E aí você apareceu no radar do ministério que já estava, né? Uma coisa que você não falou é que você também coopera com a coordenação doutrinária na região aí do Mato Grosso, né? Do Mato Grosso do Sul. Não, eu não disse que é um só, tá? Tá bom, pessoal? São 2. Aí o ministério já conhecia você, já via a sua atuação. E aí chamam você. Você foi diretor da escola de ministros. Ele é muito humilde, viu, gente? Ele não conta nada, mas eu foi diretor da escola de ministros. O pessoal viu o seu trabalho, a seriedade. E aí, quando surgiu essa questão, Vitor já estava lá em Três Lagoas. Você foi apontado. É você. Aquela coisa democrática, né? É você e é você. Como é que foi isso, Vinícius? Conta aí pra gente. Cara, essa é uma experiência incrível, né? Eu não sei o que... Você teve essa experiência, né, de assumir uma igreja fundada pelo seu pai. E eu não sei o que é mais difícil. Você começar uma igreja do zero, né, a partir do zero, sem membros. Ou você pegar uma igreja, né, que já tem uma certa relevância, né, que já tem um trabalho bem estabelecido, que já tem uma liderança consolidada. E num momento turbulento que eu assumi a igreja, né? Então, eu já ensinava no Rema, né? Já era professor do Rema. E sempre me identifiquei muito com o chamado mestre, né? O ministério do mestre. Sim. Sempre ensinando, né? Ministrando, né? Ensinando no Rema. Sempre que era chamado para fazer parte da equipe ministerial ali, né? Já era licenciado e ordenado, né? E sempre que era chamado ali, eu estava auxiliando, contribuindo no ensino, né? A unção Sempre de no ensino. Né? Fluindo na unção de ensino. Né? Minhas Seu mensagens... pai falava muito isso. Seu pai falava de você como mestre e tal. Então, minhas mensagens, você pegar, eram muito voltadas ao ensino, né? Tinham uma característica. Então, as pessoas olhavam... do que as pessoas identificam, né? E olham para você e identificam, né? Não é aquele que você se intitula ou que você acha que... Mas as pessoas olham e identificam. Não, esse cara, ele é o mestre. Não é só uma pessoa, né? São várias pessoas. Então, né? Várias pessoas, né, olhavam para mim e falavam, cara, você tem um... Isso também confirmava com o testemunho interior que eu tinha, né, a respeito do chamado mestre. E eu tava muito bem, cara. Muito confortável. Ensinando Rema. E tava bom demais. Quando era chamado para pregar, pregava ali, ensinava e tava bom demais, né? E, né, no ano 2017, 2016, eu fui diretor da Escola de Ministros, como você falou, né, no ano 2016. E eu tive um contato muito próximo com a diretoria do Ministério, né, com o Renato, com o Guto, Suelen, né, todo mundo ali, Carrombé, enfim, todo mundo da diretoria do Ministério. E com Silvia, né, que era a minha líder, né, na coordenação das escolas de ministros.
E ela viu que eu fiz um trabalho muito bom, sabe? À frente da escola de ministros, né? E como ela tem esse contato, né, essa proximidade com o pessoal lá, então acredito que eles viram essa fidelidade, né? E até a escola de ministros foi algo que eu não... Eu hesitei para assumir. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Porque, de certa forma, você ser diretor da escola de ministros, você está tocando a unção pastoral, porque você está liderando ali, né? Você está Absurdamente. O pessoal não faz ideia do que é administrar a escola. Virgínia diz uma coisa sobre a escola de ministros que pouca gente percebe. A escola de ministros vem e fica um ano, né? Então você tem que aprender na marra. Quando você entende como ela funciona, ela vai embora. É isso, cara. E, tipo, você não E sabe ela tem um nada. nível de exigência altíssimo e toda a possibilidade de dar problema no A mundo, margem né? de erro zero, né? Você não tem margem de erro. Porque se você errar, você não... Ah, não, ano que vem eu melhoro. Não tem ano que vem, né? Você tem que Não tem ano que acertar. vem. Então, cara, foi uma experiência fantástica na minha vida, né? A Silvia nos ajudou demais. Eu fui para Campina Grande, a gente fez treinamento. Ela mantinha um contato muito próximo comigo, né? Eu sempre tinha dúvida, perguntava a ela. Então, foi um ano de treinamento. E assim, eu era aluno também, né? Tem esse ponto Era também. aluno. Eu fui diretor e aluno, então eu fazia os resumos do mesmo jeito que todos os alunos, né? Eu pagava mensalidade igual a todos os alunos. Uau! Então, para dar o exemplo mesmo, entendeu? Para falar, ó, eu sou aluno igual vocês. E ainda tinha a responsabilidade da diretoria, né? E assim, foi um ano extremamente intenso. E ainda fora o meu trabalho, né? Como eu falei, eu sou economista, tenho um trabalho secular, 8 horas por dia, né? Mas a gente vai chegar mais lá na frente sobre isso, né? Então assim, foi um ano muito intenso, né? Muito intenso em todos os aspectos. Mas assim, foi um ano que eu fui extremamente forjado e preparado. E Deus já estava vendo aquilo que eu viveria hoje, entendeu? Então, num primeiro momento, quando eu recebi a oferta... Você já era casado, Vinícius? Já era casado com a Ariane, né? Não tinha Elisa ainda. Não tinha Elisa. E assim, quando eu recebi o convite para ser diretor, eu hesitei, entendeu? Eu falei, rapaz, do ponto de vista natural, eu não gostaria de assumir essa responsabilidade. Porque eu estava muito confortável naquilo que eu estava fazendo, né? Já estava na coordenação doutrinária, né? Nessa época. E assim, é um trabalho que eu amo. Até hoje não saí porque é um trabalho que eu gosto mais. Deus me livre você sair. Então, eu estava muito bem fazendo aquilo que eu estava fazendo, né? Mas Deus nos tira da zona de conforto, né? Para fazer a gente crescer, né? Crescimento, ele sempre está fora da zona de conforto. Se a gente está na zona de conforto ali, a gente nunca cresce. Então foi um momento que eu fui esticado, assim. Eu e a Ariane, nós fomos esticados, né? E era Deus nos preparando para esse período que a gente está vivendo, né? E quando eu falei sim, mesmo do ponto de vista natural, não querendo, né? Cara, eu sou um cara muito obediente, assim, né? Eu sou um servo muito bom. Você falar, cara, larga seu emprego e vai para, sei lá, onde Deus falar, cara, eu vou, entendeu? Eu costumo falar que eu não tenho eu gosto muito da oração de Paulo, né? Eu não tenho a minha vida por preciosa, conquanto eu cumpro a carreira que Deus tem para mim. Cara, a minha vida não é preciosa. Eu não tenho meu emprego por precioso. Eu não tenho o pastoreio por precioso. Se Deus falar para eu sair do pastoreio, cara, foi Ele que me colocou, entendeu? Então, eu não tenho coisas por preciosa. Eu não tenho minha vida por preciosa, conquanto eu cumpro aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu tenho isso como uma regra de vida, né? Essa oração de Paulo. E eu sempre, todos os anos, cara, eu oro. Senhor, eu não tenho minha vida por preciosa, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. Aquilo que você quer que eu faça, eu vou fazer. E essa foi a oração que eu fiz no momento da escola de ministros. Assumi, né? Não foi fácil, foi muito difícil, né? Novas responsabilidades, coisas que não tinha vivido ainda. Eu tive que crescer na marra, aprender coisas na marra. Mas, cara, foi um período onde eu cresci demais, né? Eu fui esticado de uma maneira imensa. Então, e isso me deu credenciais, né? Eu gosto de falar que
Por exemplo, quando Davi ele foi enfrentar Golias, ele não foi cru, né? Ele não foi verde, ele já tinha enfrentado o leão, ele já tinha enfrentado o urso, entendeu? Então Deus já colocou desafios no nível, né, de Davi ali, naquele nível de responsabilidade que ele tinha, que preparassem ele para os desafios maiores que ele iria viver, entendeu? Então, ele tinha a experiência de ter enfrentado um urso, ter enfrentado um leão. E quando chegou Golias, para ele, aquilo estava mais... Não que não foi fácil, mas estava mais... ele estava mais acostumado com aquele tipo de desafio, né? Então, sempre desafios, eles vêm travestidos, né, de oportunidades. Sempre um desafio a uma oportunidade. Então, na escola de Vinícius havia uma oportunidade imensa ali. Que era o quê? Se eu não aceitasse aquele convite de ser diretor da escola de Vinícius, talvez eu não fosse pastor hoje. Porque talvez eu não teria esse contato com o ministério, né? Eles pudessem ver o meu trabalho, entendeu? Ratificar, aprovar o meu trabalho, entendeu? Então, isso me habilitou a viver o que eu estou vivendo hoje. Muito bom. Então, e aí no ano 2018, né? No ano 2017, né, teve um grande trauma para a nossa igreja aqui, que foi o falecimento da minha mãe. Né? Minha mãe fundou essa igreja juntamente com meu pai. Uma mãe de todo mundo, né? Até para mim, era de uma certa forma, ela era fantástica. Esse é o diretora do de Rema desde a fundação, né? Esse é o relato de todos, entendeu? Ela era uma mãezona para todo professor que vinha para cá. Ela não era só diretora, era uma mãe dos professores, né? Porque os professores, quando eles viajam, né, eles sentem essa falta da família, né? E quando você está num ambiente que é familiar, é muito mais fácil o professor se adaptar, né? Então ela sempre proporcionou o melhor ambiente para os professores. Você pode conversar com todos os professores que tiveram a oportunidade de passar aqui, eles vão dar o mesmo relatório, né? Que era uma mãe. Eu dou esse testemunho, né? Era maravilhoso. Conviver com Linda era uma coisa inspiradora mesmo. E fora que ela era um sustentáculo para a igreja, né? Ela era uma coluna da igreja, né? O ministério pastoral, ele não é só do pastor, né? Assim, é claro que a gente não chama a mulher de pastora, né? Mas a mulher, ela tem uma função muito importante ali de auxiliar o homem no seu ministério, né? O pastor no seu ministério. Então, minha mãe era uma baita auxiliar, né? Do meu pai. Nesse ponto, né, de sabedoria, de dar um conselho, né? Até porque teu pai, ele é um quebrador de pedra, né? Isso. E como quebrador de pedra, nem sempre é a pessoa mais doce do mundo, né? É um arranca-toco, né? Meu pai é um arranca-toco, teu pai é desbravador, né? Desbravador. E aí tua mãe vinha com aparando, lixando, isso. Então, o ministério deles se complementava de uma maneira extraordinária, né? Então, minha mãe tinha essa função muito importante, né? De trazer essa unidade, né? Essa calma, essa sabedoria, esse conselho, essa mansidão, falar a palavra certa no momento certo, né? E eles tinham personalidades muito diferentes, né? Minha mãe é muito mais parecida comigo. Com relação à personalidade, né? E aí eu recebi uma palavra, cara. Eu recebi uma palavra do Brad Fluke. Quando ele esteve aqui, eu não era pastor ainda. Eu não tinha assumido ainda. Mas ele falou... as pessoas acham você parecido com sua mãe. Mas a mesma unção do seu pai vai vir sobre você. Que massa. Cara, assim... E eu nem imaginava ser pastor ainda. Eu nem imaginava a possibilidade de ser pastor. E eu recebi, a primeira profecia que eu recebi a respeito do ministério pastoral, cara, foi da Andréa Calado, lá de Rio Doce, né? Olinda. Rio Doce, esposa do pastor Cleone. Cleone, Cara, ela falou sobre o ministério pastoral e na época, pra mim, não fazia o menor sentido. Eu falei, rapaz, isso aí deve ter... Você pegou um curto-circuito aí.
Teve um curto-circuito, porque eu não me via no ministério pastoral, né? Eu sempre me via, eu sempre achei que eu tinha um chamado nos 5 dons ministeriais, né? Mas eu nunca me vi no ministério pastoral. Era algo que eu almejava, entendeu? E, cara, quando eu recebi aquela palavra, eu falei, rapaz, será mesmo? Mas eu guardei, né? Guardei e tal. E olha onde é que eu tô, né? Então, no ano de 2018, né? No ano de 2017 teve a partida da minha mãe faleceu, né? E aí meu pai, né, toda a igreja sentiu muito, né? A gente sentiu muito, meu pai sentiu muito. Meu pai chegou a colocar à disposição, né, para o ministério, a posição dele como pastor. Ele já estava sentindo a necessidade de mudança, né? Então, e nesse meio tempo, cara, teve muitas coisas que tornaram essa circunstância, o que eu já até falei contigo, né? Como você falou, uma tempestade perfeita, né? Que é uma tempestade perfeita é quando soma todas as variáveis inimagináveis que poderiam dar ruim. Todas as leis de Murphy juntas, né? Junto, cooperando para dar ruim. Foram muitas situações, né? Não vou entrar em detalhes de todas as coisas que aconteceram, mas assim, foram muitas situações que tornaram a situação da nossa... Qualquer um em Mato Grosso, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sabe, né? Tornaram a situação muito difícil, entendeu? A igreja sentiu muito, né? Tudo que aconteceu, né? A partir da minha mãe, enfim. E quando meu pai colocou o pastoreio nele, sentiu a necessidade de uma transição, né? E Guto conversou comigo, né, a respeito disso. Ele falou que o ministério tinha o meu nome no coração, né? E eu fiquei muito honrado com isso, né? Fiquei muito feliz de receber essa confiança do ministério, né? E conversei com o Guto e eu falei a questão do chamado, né? Eu falei, ô Guto, eu sempre me identifiquei muito com o chamado mestre, né? Eu nunca me vi como pastor, mas se vocês, eu entendo que vocês são guiados pelo Espírito, né? Vocês são liderança sobre a minha vida, e eu falei, eu sou um bom servo, né? Servo não tem escolha, servo muito obedece. Bom. Quando o Senhor fala para o servo, faz, ele não fica ponderando, não fica questionando, né? Eu passei pelo exército, e o exército era muito assim. No exército é sim senhor e não senhor, né? Não tem, não tem escolha, não tem ponderação, não tem, não, vou fazer depois. Então, quando eles fizeram esse convite para mim, eu falei, cara, sim senhor, né? Vocês entendem esse tempo para minha vida, amém. Cara, eu abracei isso, né? Abracei e falei, cara, e conversei com Deus, né? Falei, pai, é isso que você tem para mim esse tempo? É isso que você quer mesmo? Se essa é a tua vontade, pai, com aquela mesma oração, não seja feita a minha vontade, né? Não tenho minha vida por preciosa, mas que seja feita a tua vontade. Então, naturalmente, eu não tinha aquela pretensão de assumir, né? E até Guto falou, né? Se você tivesse essa pretensão, a gente não ia escolher você, porque se você tivesse a pretensão de ser pastor, você estava querendo te tomar o lugar do seu pai. Então, eu não tinha essa pretensão, né, cara? Então, eu acho que Deus viu isso muito na minha vida, sabe? A fidelidade. Eu nunca liguei para cargo e para aquilo que eu sempre liguei para fazer a vontade de Deus. Se Deus falou, cara, é isso, entendeu? E Vini, eu queria pontuar algumas coisas, porque você falou tantos princípios legais e a história é tão massa, né? Primeiro, essa não preocupação, essa estar bitolado ou preocupado do chamado. Eu não fui chamado para isso, fui chamado para aquilo. Nós somos chamados para servir em primeiro lugar. Se a gente não entender isso, é um problema. Outra coisa muito legal é a gente compreender que, às vezes, portas que se abrem a gente não entende, né? A gente não compreende elas são qualificadoras, né? Como foi a questão da escola de ministro. Isso é uma coisa muito forte. Outra coisa também muito importante é o eis-me aqui na crise.
né? Uhum. É. Isso é uma característica rara, né? Porque Uhum. o eis-me aqui na ascendente, né? Os Uhum. rachas acontecem nas ascendentes, né? As É. pessoas estão de olho, aí começam a pensar no glamour, mas quando o pau quebra e você pegou o pau quebrando pesado aí, eu lembro que eu É. viajei para ir muito perto, né? Muito próximo. Eu cheguei aí, tinha 40 dias, como a gente tinha falecido, né? A gente fez um Uhum. evento aí, depois fomos para Mato Grosso, para Cuiabá, e a coisa estava bem aquecida Uhum. ainda, e estava surgindo outros rumores das outras tempestades que chegaram, Uhum. e, e não estava bonito, né? Era uma fase mesmo da própria igreja depenada, né? Insegurança, né? E aí você matou no peito, né? Seu pai visivelmente perdidão naquele barco que ele Uhum. estava tomando, né? Uhum. E aí você está pronto nesse momento para É. pegar. E aí, de novo, eis-me aqui de novo, né? Uhum. Nada, esse versículo, esse texto de Paulo é uma das coisas mais importantes assim que eu vejo na minha vida também. Eu vejo na minha vida foi exatamente assim. Eu entrei nas portas que o Senhor abriu, né? E eu acabei Uhum. chegando onde eu queria. E eu vejo que Uhum. a coisa funciona assim. Às vezes a gente fica nesse afã que às vezes a gente vê no mundo, né? Até assim, as boas coisas do mundo, né? Uhum. Buscar no mérito, e tal, mas com o Senhor não é exatamente assim, né? Com o Senhor, Ele vai Isso nos mesmo. conduzir, a gente precisa aprender. A gente que é da fé não gosta muito do que eu vou dizer, mas é verdade, a gente precisa aprender a confiar na soberania e na onisciência de Deus, né? Isso mesmo. Isso mesmo. E aí você assumiu a igreja tem vivido um tempo muito bom. Antes de ir É. para o próximo ponto, eu queria destacar algumas coisas. Eu vi Kate Zuka aqui, que te conheceu lá em Londrina e foi minha ovelha Isso no mesmo. Rio. Ela passou aqui, não sei se ela ainda Isso. está aí. Lá em Londrina. E meu amigo Gabriel Stevenson, lá de Recife, estava perguntando: você também é chegada em apologética, né? Também é Isso. apologista. Gosto Você muito. conhece o pessoal da Apologética 21? Ele Cara, faz um trabalho muito legal, cara, eu vi uma o live que você Gabriel. fez com ele lá e aí passei a Sim, acompanhar o sim. trabalho dele. Muito legal. É, ele faz um trabalho muito legal. Vini, outra coisa que você passou aí de passagem, aliás, duas, né? Primeiro, às vezes, a gente pensa que ah, ninguém precisa de ter uma formação formal, vou usar essa expressão ridícula, né? Uhum. Para estar no ministério. Uhum. Mas não precisar não quer dizer, olha aí, o Aqui, apologética e aqui, então aí, Kate. não quer dizer que isso desqualifica também, né? Que às vezes a gente acaba Uhum. no meio, especialmente no segmento pentecostal, onde, via de regra, as pessoas não precisam do seminário para estar no ministério, o Uhum. chamado é reconhecido independente da formação, Uhum. né? E outra coisa, olha aí, Silvinha Lima chegou na Ô, área. Silvia. Ela é uma das responsáveis, rapaz, por eu estar aqui. Foi minha mãezona, 2016, na Escola de Tá Ministros. vendo Beijo, aí, né, Silvia. Silvinha? A culpa é sua, tá vendo aí, né? Mas você é um cara formado e pós-formado, né? Você tem mestrado. Outra coisa importante é que você, talvez, para escândalo de alguns, você dirige uma igreja robusta aí em Campo Grande Uhum. hoje, mas não está no tempo integral. Você trabalha no secular. Eu acho esse negócio de trabalhar no secular fantástico. É, Porque é como se você fosse meio ministro, né? Porque você isso. né, está no tempo integral. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas Uhum. coisas. Quanto é importante no seu ministério a sua formação? Uhum. Obviamente. Ah, mas eu não tenho formação, não vou estar no ministério? Não, uma coisa não anula a Uhum. outra, né? Mas que eu costumo dizer, não é à toa que Paulo é o fundamentador do Novo Testamento, não é à toa, Uhum. né? Uhum. E você ainda trabalha no secular, você trabalha, tem um cargo pesadíssimo, né? Que Uhum. apesar, como você disse, você é concursado, mas trabalha num negócio violento. Fala um pouco disso aí pro pessoal. Cara, eu acho um privilégio, na verdade. Eu tenho uma formação, né? Eu dou muito mérito ao meu pai. Meu pai, ele sempre me incentivou, não só eu, mas meu irmão, meus irmãos, né? Meu irmão Vitor
tem graduação em análise de sistemas, mestrado em ciência da computação, está fazendo doutorado e é professor da UFMS e é pastor Seu irmão também. é acadêmico mesmo, né? Seu irmão ele Isso, é professor de universidade. é professor, está fazendo doutorado, então. E faz os dois também, né? Ele é professor e pastor. Também Meu pai pastorei isso. também, ele trabalhava e pastoreava também. Então ele sempre incentivou isso muito na gente, né? Então ele falava, ó, você tem que fazer a faculdade, você tem que fazer o mestrado. Ele falava, ó, no mínimo mestrado, você tem que fazer. Porque ele falava que a concorrência hoje é muito grande, então graduação hoje todo mundo tem. Então para você ter um diferencial, você precisa fazer o mestrado, né? Então, e aí eu escolhi essa área de economia, né? Porque eu sempre gostei muito de matemática e história e muita gente não, parece que são duas coisas que não se misturam, né? Eu gosto de história, mas eu odeio e abomino matemática. E assim, na economia é a junção de matemática com história, né? Dizem que para você ser um bom Sim, economista, você tem que ser um excelente matemático e um excelente historiador, né? Então, sim, tem verdade. até eu estava comentando com a Ariane nesses dias que eu gostaria de fazer outras graduações. Queria fazer história, queria fazer matemática, inclusive gostaria de fazer matemática também. Então eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, né, fiz a graduação na área de economia, escolhi Ariane essa tá aí área. babando você aí, ó, dizendo que você é muito cabra macho. Então, fiz a faculdade, né? E aí quando terminei a faculdade, né, eu estava naquele dilema, entrar, a gente continuar estudando, fazer o mestrado e trabalhar, né? E aí, nesse momento, minha mãe foi fundamental. Porque eu já estava namorando com a Ariane e eu queria casar, né? E para você casar fazendo mestrado é um pouco difícil, né? Porque você recebe uma bolsa lá que não é muita coisa, né? E eu falei, cara, se eu quiser casar, eu tenho que trabalhar, né? Aí eu fiquei naquele dilema, né? Eu já tinha passado um processo seletivo da UEL lá em Londrina e só estava esperando se eu ia ou não. E aí minha mãe falou, filho, você vai. Né, você vai. E deu aquele conselho, sabe? Ó, filho, você tem. Você pode trabalhar depois, né? O trabalho pode esperar, o ministério pode esperar. Né? Eu também tinha aquele. Poxa, eu tinha acabado de ser indicado para ser professor do Remo. Então, era para Sim. naquele ano eu ia ensinar no Rema. E aí, E- com mestrado, eu ia adiar isso, entendeu? E minha mãe falou, filho, o ministério pode esperar, né? O trabalho pode esperar, mas esse é o momento para você estudar, para você se qualificar. Cara, e eu fui. Muito bom. Fui contrariado porque, assim, eu não queria, eu fui. A Ariane ficou aqui, namoro à distância, aquele negócio, saudade. Dureza. E foi um tempo, assim, que eu cresci demais também, cara. Que eu fui esticado, assim, porque eu tive que morar, né? Morei na casa do pastor Aurélio lá, né? Sim. Fui para a igreja que estava iniciando lá, que era o comecinho da igreja. Então eu ia para a igreja para lavar banheiro, para lavar a igreja. O pastor Aurélio testemunho disso. Ajudei a pintar a igreja lá, né? Essas coisas a Globo não conta, né? A Globo não mostra. Muito Isso. bom. Então, cara, fui para servir lá, entendeu? E, cara, hoje o pastor Aurélio foi um paizão para mim, assim, me ajudou demais naquele tempo. E foi um tempo de crescimento demais para mim, que eu cresci não só academicamente, mas humanamente, entendeu? Como humano, Sim, como homem, entendeu? muito bom. Vinícius, você deu uma sumida. Volte, Vinícius. Não vá embora. Pessoal, vocês estão vendo o Vinícius ou só eu não estou vendo? Ah, meu Deus. Pessoal, deu um probleminha aí. Eu vou chamar de novo o Vini aqui. A Ari está dizendo, ó, o tempo em Londrina foi um investimento. Vou chamar ele de novo aqui, gente. Só um minuto.
Vinícius, cadê você, meu filho? Volte. Bom, pessoal, enquanto o Vinícius não aparece de volta, deixa eu dizer algumas coisas. Acabou a bateria dele. Eu não acredito. Pessoal, o Vinícius está botando o celular para carregar. Enquanto isso, deixa eu dar algumas informações importantes. A gente está sorteando esse livro aqui. Então, no final da live, você vai lá embaixo no feed e coloca o nome de 3 pessoas. Outra coisa importante, se você quiser apoiar esse trabalho, você pode fazer isso via PicPay. Isso é uma possibilidade muito boa aí que tem surgido e apoiado muitos ministros nessa quarentena. Outra coisa importante, todo o material das lives tem ido para o nosso canal no YouTube, que é Marcos Honório JR. Então, você que quiser assistir as lives que já passaram, quiser acompanhar, infelizmente uma live a gente acabou perdendo, que foi a live com o pastor Tiago Borba, que é pastor aqui na sede. Mas todas as outras estão lá. É mesmo, Toninha, é ao vivo tem dessas coisas. Mas Deus é bom. Deixa eu ver se o Vinícius já conseguiu voltar. Cadê esse homem, pelo amor de Deus? Que bateria difícil é essa? Eu acho maravilhoso isso que o Vinícius estava falando, né, gente? Porque às vezes fica esse pensamento de que o cara tem que sair do emprego, que o cara tem que largar tudo para estar no ministério. E o ministério e a sua vida secular pode muito bem somar com o seu ministério. Igreja está perguntando aí, como eu faço para participar do sorteio? Você vai no feed, na foto que tem anunciando esta live, a última foto do nosso feed, que é com Vinícius, e você vai marcar o nome de 3 pessoas lá, 3 perfis. Marcando lá, você já vai participar do sorteio. Tudo bom? Tudo bem? Então, como é importante, né, você seguir no ministério sem ter essa pressa de deixar tudo. Olha a minha mãe chegando aí na área. Seja muito bem-vinda, mamãe. Vinícius já está de volta. Vamos reconduzi-lo aqui, apesar da gente já não ter mais tanto tempo. Mas ainda tem 10 minutinhos, dá para a gente colocar ainda bastante coisa. Dedé Melo, que vai Tá aqui com a gente semana que vem. Cara, Meu filho! eu não vi, tava acabando minha bateria, eu não vi, cara. Desculpa aí. Mas aí você estava falando da sua formação, você se formou, se pós-graduou. Isso. Aí, né, fiz mestrado e foi um tempo de muito crescimento para mim lá em Londrina, né? E aí, olha que interessante, como que foi importante eu ter feito esse mestrado. Porque no concurso que eu passei, né, eu passei, né, eu fiz concurso e só tinha uma vaga na minha área, de economia. Uma vaga pro Brasil inteiro. Caramba. E aí eu fiz a prova, eu fiquei em 4º lugar na prova objetiva, né, que é a prova de assinar lá. Só que depois tinha a prova de títulos. E aí, com a prova de títulos, conta mestrado, conta publicações científicas que você fez. E aí, por conta do mestrado, e por causa das publicações que eu tinha, por causa do mestrado, eu subi para primeiro. E aí, entrei no concurso por causa do mestrado, entendeu? Caramba! Então, foi fundamental, cara, eu ter ouvido o conselho da minha mãe, entendeu? E meu filho estuda, entendeu? E, cara, e hoje eu acho fantástico porque tem muita coisa que eu aplico na igreja que eu aprendo no trabalho, entendeu? O legal de você ter um trabalho secular é isso, entendeu? Eu não fico bitolado só nas questões da igreja. Então, eu sou economista, né? E tenho um cargo de função também. Eu sou chefe, né? Eu trabalho no setor de orçamento e finanças e eu sou chefe da unidade de pagamento. Eu sou responsável por um orçamento de 70 milhões de reais anual. Meu Jesus Cristo! Então, na parte financeira, né? Na parte de pagamentos. Então, olha a responsabilidade que é isso. Entendeu? Então, o trabalho me ajuda com a igreja me ajuda com o trabalho, entendeu? Então, princípios que eu aprendo na igreja sobre liderança, né? Porque eu tenho um funcionário subordinado a mim, né? Então,
de princípios de liderança que eu aprendo na igreja, eu aplico no trabalho, e coisas de gestão que eu aprendo no trabalho, né? Coisas que só quem está no mercado profissional, né? No mercado, ele consegue aprender, né? Métodos. Uhum. Cara, tem várias coisas na igreja, né? No pastoreio, porque o pastor ele não é só, ele não só cuida de gente, né? Ele é um gestor de finanças, né? Ele é um gestor financeiro, Isso. né? Ele é um ordenador de despesas, né? Ele tem que saber um pouco de finanças, né? Ou se cercar de pessoas que entendam. Ele tem que saber um pouco de gestão, de planejamento, né? Fora que eu Então, todas vejo, essas... Vinícius, que às vezes a importância de trabalhar no secular e trabalhar num nível de estresse como você vive, dá uma responsabilidade importante que às vezes eu acho que a pessoa que não viveu no mundo corporativo não tem no ritmo do trabalho ministerial, né? Isso E mesmo. isso você tem bem pesado, né, no seu trabalho. Por exemplo, se eu fizer digamos, se eu fizer alguma coisa, não um procedimento errado lá, ou fazer um pagamento errado, eu tenho que pagar do meu bolso, entendeu? Já tem procedimento administrativo para apurar, entendeu? Então, o nível de Caramba. responsabilidade é muito grande, né? Então, tem muita coisa que tem no mercado de trabalho, né? No secular, como a gente chama. E eu não gosto muito de chamar de secular, porque assim, quando você fala secular e o secular do sagrado, é como se você estivesse separando, né? Mas no trabalho, aquilo que eu faço no trabalho é sagrado, porque eu sou sagrado, né? Eu sou consagrado ao Senhor. Então, aquilo que eu faço lá, ele é sagrado também, né? Então, aquilo que eu faço no trabalho, eu tô ajudando pessoas, né? Tô servindo pessoas também. Agora, assim, tem pontos negativos também, né? Tem pontos positivos, né? Como eu falei, mas tem pontos negativos. O ponto negativo é a questão do tempo, né? Sim. Você acaba limitando o seu tempo de estudo, tempo de relacionamento, né? Porque você acaba que tá 8 horas ali por dia trabalhando, né? E além disso você tem sua família, enfim. Então equilibrar tudo isso que é o desafio, né? De você, né, cuidar da sua família, além disso ser produtivo no seu trabalho e ser produtivo na igreja. Agora, pelo fato, eu acho que todos os pastores que trabalham eles são mais produtivos. Isso não é uma regra, né? Mas se você pegar os pastores que trabalham, eles geralmente são mais produtivos, entendeu? Não E tem tempo a perder, né? você tem que Precisa ser otimizar o tempo. objetivo. E você descentraliza mais. Então, uma coisa, Hum, tipo, o pastor de tempo integral, ele tende a centralizar muitas coisas, tende a trazer muitas coisas para ele, que né? sacada massa. Que coisa Então, interessante. eu não tenho opção, eu tenho que descentralizar, eu tenho que delegar, entendeu? Eu não posso fazer tudo. Então, por exemplo, hoje a gente tem como funciona a questão do pastoreio, do cuidado das pessoas, né? Porque pastoreio é isso, é cuidado. Como que funciona Uhum. a nossa igreja em questão do cuidado? Cara, nós temos mais de 40 casas, né, que a gente chama que são os pequenos grupos, onde as pessoas são cuidadas de maneira, né, individual ali, de perto, entendeu? Então, a igreja como um todo, 80% da igreja está envolvida em um pequeno grupo. Então, ela tem ali um líder imediato, que é o cara que vai estar próximo dela. Então, os problemas Sim, pequenos vão ser resolvidos lá, entendeu? Coisas pequenas ali, um aconselhamento básico, vai ser resolvido ali. Coisas que não entendi. são resolvidas ali, a gente tem o estrutura de supervisão. Depois, supervisores têm coordenadores. Os coordenadores têm eu. Depois, os coordenadores, Que entendeu? massa. Então, aquilo que chega para mim já é muito bem filtrado. Na verdade, são os problemas macro. Né? Que é a função do Sim, pastor. O pastor presidente ele não tem que ficar resolvendo problema micro. Né? Ele tem que preocupar, né? Se preocupar ou cuidar, né? Ter o seu tempo dedicado a questões macro, né? Questões de visão,
né? Questões de para onde a gente está indo, questões de planejamento, problemas, não picuinha entre membros, entendeu? Não coisas pequenas ali, né? O bom e velho conselho de Jetro, né? Isso, entendeu? Muito bom. E essa maneira de você crescer a igreja, cara. Se você não descentralizar, se você vai ficar cansado, nem que você tenha tempo integral. Se eu fosse cuidar da igreja hoje, se eu fosse o único pastor, né, e a gente não tivesse essa estrutura que a gente tem, cara, eu ia estar preocupado, eu ia estar estressado, eu ia estar esgotado, porque eu não posso fazer tudo, entendeu? Muito bom. Então, cara, Muito esse conceito bom. de Jérico é fundamental, né? Não, e essa síndrome do super-homem, do herói de faroeste, ela precisa cair mesmo, né? O cara precisa saber que ele não é sozinho. Isso eu acho a genialidade do Pastor Bud, né? Porque o Pastor Bud vem lá do interior dos Estados Unidos, do Alabama, caminhoneiro. Todo mundo fala isso, um caminhoneiro veio e fez. Cara, você tem que ser muito genial para fazer o que ele fez. E aí ele chega aqui, a primeira coisa que ele faz é não centralizar, não ser a estrela da companhia, tá nem aí para isso. Cara, bota os caras que aparentemente eram mais talentosos, e aí a gente precisa entender a diferença entre um talento maior do que o seu e uma visão maior do que, né? A visão do Pastor Bud ninguém enxergava a autoridade dele, mas que tem a gente mais talentosa, ele sabia que tinha, e ele botava mesmo esse pessoal para funcionar sem a menor preocupação, né, cara? E isso é uma coisa difícil de ver hoje em dia, mas que vale a pena, né, Vini? E o pastor, cara, ele geralmente tem aquela visão perfeccionista das coisas, né? Ele quer que tudo seja perfeito, né? Então, se a pessoa não está fazendo certo, ele vai lá e vai lá e quer fazer. E vai fazer, porque tem que fazer, né? Cara, mas se você não deixar as pessoas fazerem, você sempre vai fazer. E elas nunca vão aprender, né? E nunca vão aprender, entendeu? Eu vi uma vez o cara dando o exemplo da dona de casa que pede para a moça que ela acabou de contratar para ajudar, tá cansada, acabada, e contrata a moça para ajudar. Aí fala assim, ó, você faz essa carne para mim. A hora que a mulher pega a faca, diz, não, vai dar errado. E toma e continua fazendo. E é muito isso, né? E a pessoa nunca vai aprender, entendeu? A pessoa que tá lá... Se você sempre intervém, a pessoa nunca vai aprender, ela vai ficar insegura. Então, a função do pastor é o quê? Dar responsabilidade, não tarefas, mas delegar responsabilidades. Não falar, ó, você é responsável por isso aqui, e você vai me prestar contas disso se vira. Né? Claro que você vai orientar, tá? Vai acompanhar, mas não delegar tarefas, mas delegar responsabilidade. Você é responsável por essa função aqui, entendeu? Muito bom. Dentro de responsabilidades vão surgir tarefas. Porque se você delega tarefas, ela vai terminar e vai vir te procurar. Terminei, e agora? Agora, quando você delega responsabilidade, sempre vão surgir tarefas e ela vai te prestar conta só da responsabilidade que ela tem a respeito de um determinado assunto ou um determinado departamento. Muito bom. Muito bom. Vini, você gosta de basquetebol, Vini? Cara, gosto demais. Inclusive, eu vi que você falando do documentário do Michael Jordan. Sim, você assistiu? Vou esse livro aqui. Olha que massa! Eu tenho esse livro. Cara, esse livro é fantástico, né? Que ele fala justamente sobre isso, né, cara? Sobre esforço, nunca deixe de tentar, né? Sobre esforço, sobre liderança. Cara, maravilhoso. Eu tô chocado. Eu já tinha esse livro e eu sempre fui fã do Jordan, mas quando eu vi essa série eu fiquei impactado, viu, cara? Muito bom. Vini, a gente está quase caminhando para o fim. Então, deixa eu só dar mais uns avisos, pessoal. A Academia de Interpretação Bíblica está terminando hoje as inscrições. Você só tem hoje para fazer. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, está aí pelo PicPay, fica à vontade. E para concorrer a este livro aqui, um apoio da Rema Brasil Publicações, Plantando Igrejas, do Bispo Kiefer Butler, você vai lá no feed e bota o nome de 3 pessoas na postagem sobre essa live, na postagem com o Vinícius. Vini, deixa uma palavra pro pessoal aí, e já quero agradecer a você, mandar um beijo para sua família linda, sua esposa, que é uma mãezona para a igreja também, né? E ela tem essa coisa de mãe de muitos, né? Essa maternidade estampada na cara.
e vocês são um sucesso mesmo. Vocês me inspiram demais. Eu sou muito impactado pela vida de vocês, pela visão precisa que vocês têm das coisas, pelo amor que vocês têm pelo Evangelho. Eu amo seu pai, você sabe disso, né? Olha meu pai falando aí. Meu pai na área, minha mãe na área. Minha mãe disse que precisa falar comigo. Amo a sua família demais, né? E é um prazer ter você aqui. Deixa eu falar pro pessoal aí. Gente, mestre, queria agradecer você primeiramente pela honra, pelo convite. Me senti muito honrado mesmo de participar desse grupo seleto aí de pastores que você convidou. Espero ter contribuído, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Tremendamente. Você vai nos assistir depois no YouTube. A palavra que eu queria deixar no final, se você tem um chamado pastoral, né, ou um chamado nos ministeriais, não fica bitolado nisso, não fica querendo arrumar profecia ou forçar as coisas a acontecerem. Se você foi chamado, as coisas, e você está no centro da vontade de Deus, as coisas vão acontecer naturalmente, né? Deus vai te colocar, é Deus que vai te promover, né? É Deus que vai te colocar nos lugares onde você precisa estar, né? Não Amém. fica buscando lugares, não fica buscando promoções, não fica buscando cargos. Seja fiel, né? Seja obediente àquilo que Deus mandou você fazer. Se nesse tempo Deus mandou fazer, não sei o que é. Lembrando que, assim, eu comecei no louvor, né? Assim como você começou no louvor também. É verdade. Comecei no louvor. Na verdade, comecei no retroprojetor do louvor. Pessoal, hoje em dia também o que é isso, cara? O importante é ser fiel onde você está, né? Seja Amém. fiel onde você está, que Deus, ele honra pessoas fiéis, pessoas obedientes, pessoas que estão dispostas a fazer, não importa o que for, mas anular a sua própria vontade, anular a sua própria vida para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Que bênção, pastor Vini. Muito obrigado. Obrigado você que participou. Uma galera enorme aí veio, voltou. A gente teve algumas dificuldades, mas muito obrigado a todos. Mais uma vez, essa mensagem vai estar lá no YouTube. A gente está encerrando aqui. Beijão no coração, campeão. Tchau, tchau. Obrigado, mestre. Um abraço. Valeu. Aí, viu? Amamos vocês demais. Também te amo, cara. Abraço. Beijo.